no congresso que eu tô aqui em Curitiba, mas deu tudo certo, graças a Deus. Então, vamos nessa. Pessoal, hoje começando, eu queria trazer um pouco do cronograma. Não sei se todos vocês chegaram a receber, se a coordenação enviou para vocês, mas eu queria passar ele dessa forma aqui agora para a gente ver em conjunto, para ter um pouco da noção do que é que vai se passar daqui para frente, um pouco de gerenciar essas expectativas, beleza? Ela enviou por e-mail pra gente, eu vi. Enviaram? Foi. Pra Mas ela mim, falou não. assim, ela mandou só, tipo assim, o mês de maio, assim, ela mandou. Tu quer o print que mandou? Vamos ver, é isso Pode aqui? ser, pode ser, pode ser. Então, não, mandou, sim, mandou. Ah, Sim. beleza. Só quero repassar com vocês aí para entender mais ou menos como é que tá até a realidade de vocês para isso, tá? É o seguinte, a gente teve ali, essa semana, a introdução ao curso, né? Hoje a gente vai ver alguns tipos de teste e planejamento de estratégia de teste. A dinâmica do sábado presencial, que esse sábado, de forma excepcional, vai ser com o Luiz. Ela vai ser a escrita de teste tradicional versus escrita Gherkin. Vamos montar alguns projetos aí, dividir em algumas equipes para que a gente consiga fazer escrita de teste, praticar isso bastante. Terça-feira que vem, heurísticas e técnicas de teste e o Gira para testadores. O Gira é uma plataforma, pessoal, que permite a gente armazenar casos de teste. Então, meio que a gente vai montar algumas equipes, cada equipe vai ser um projeto, simular um projeto real. Lá dentro a gente vai ter o quadro Kanban, que a gente vai utilizar para fazer as atividades. Cada um vai fazer uma conta no Gira, para a gente poder continuar com os projetos daqui para frente também. E lá dentro do Gira tem um plugin para escrever testes, é o que várias empresas hoje em dia usam, tá? Então, selecionaram um Gira para a gente trabalhar. Na quinta-feira, vai ter uma revisão de programação e definição do projeto. A revisão de programação é importante que, mesmo que não seja uma prática presencial em laboratório, vocês consigam ter acesso a um computador para poder fazer as atividades. Eu não sei como é que a Softex passou para vocês esse tipo de questão, mas eu creio que todos têm pelo menos um notebook pessoal para poder executar alguma dinâmica, certo? Sim. Perfeito, muito obrigado. Depois dessa revisão de programação, como é que eu gosto de fazer, pessoal? Eu gosto de fazer e vocês vão acompanhando. No final, a gente vai ter meio que um projetinho lá montado e todo mundo vai ter seus códigos lá para reutilizar no futuro. Então, é bom a gente fazer ali meio que de forma sequencial. Professor, estou com um erro aqui. Professor, ajuda ali. Então, a gente já vai configurando o ambiente, vai fazendo tudo junto. Aqui, quinta-feira, introdução à automação de teste mais Web Locator. Então, o sábado, na verdade. Esse sábado presencial já vai ser comigo, tá? Só essa semana que tá bem atípica por conta dessa viagem. Mas aí, esse sábado já vai ser comigo, a gente vai lá no laboratório, sair do básico de programação, que é interessante nivelar todo mundo, por mais que aqui alguns já saibam, já começaram algum curso na área, mas a gente nivela essa base, tudo que é preciso para a gente começar a automatizar, e a automação em si começa no sábado. A gente vai ver um script básico de automação de teste e o conceito de Web Locator. É o que a gente precisa para identificar qual é o elemento web que a gente vai acessar. Aí na terça-feira, a gente vai ver a automação de teste com BDD. O BDD, ele é uma metodologia que a escrita em Gherkin proporciona que a gente utilize. Então, o BDD utiliza a escrita em Gherkin. Já vai fazer o link com essas duas aulas também, aplicado à automação. Então, é uma configuração nova de projeto, semelhante àquela que eu mostrei para vocês ontem. Depois, na quinta-feira, vamos configurar um ambiente novo de automação e definir novos projetos. Esses projetos vão ser um projeto de automação meio que completo ali, que a gente vai pedir em grupos, usando GitHub e tudo mais, para fazer o seguinte. Vamos dividir algumas equipes. Cada equipe pega uma aplicação web diferente. Eu tenho algumas sugestões, mas vocês pegam aplicações web diferentes para a gente automatizar ela, cenário real mesmo. Vai lá, está em produção, ambiente em produção. Vamos automatizar esse ambiente. No sábado, para melhorar tudo que a gente viu. Então, revisamos programação, introduzimos ali o script básico para automatizar um site. A partir desse script básico, colocamos a camada do BDD. Agora vamos colocar a camada do Page Object. Então, e boas práticas. Enquanto isso, a gente vai fazendo acompanhamento dos projetos. Na terça-feira, a gente vai ver algo mais avançado. Meu teste falhou. No report de vocês, eu quero mostrar por que o teste falhou, tirando um print do sistema no momento exato que o teste falhou. Isso ajuda bastante a gente identificar um erro. Naquele meu exemplo lá do desktop não está com print do sistema, mas aí imagina que a gente abriu lá aquele exemplo, tem lá, o teste falhou. Vai ter a foto e depois a descrição do motivo. É uma coisa bem legal. Na quinta, a gente finaliza esse projeto de automação e faz uma avaliação final. Essa avaliação final, no dia de sábado, tá? Junto com o encerramento dessa primeira fase,
vai ser lá presencial, como todos os sábados serão, e vocês vão estar lá só para mostrar o que vocês concluíram. Uma apresentação para outras equipes. Fizemos a automação de X casos de teste, todo o processo foi gerenciado pelo Gira, os casos de teste estão lá, estão automatizados. Então a gente faz uma dinâmicazinha final só para fazer aquela última pontuação. Lembrando que toda aula a gente está passando alguns exercícios, eu vi que vocês começaram a responder. Isso, Pablo, tipo um pitchzinho do trabalho de vocês. Por que esse pitch é importante? Porque quando a gente chegar nas empresas, eles precisam que vocês estejam preparados para apresentar a solução que vocês vão passar para ele. Então, a gente pode até usar o que a gente fez como uma experiência já pronta, como um projetinho, fugiu a palavra agora. Enfim, como um projetinho para poder aplicar lá dentro. Então, o pessoal gosta de ver coisas prontas, mão na massa. Então, quando a gente chega para uma empresa que não tem automação e fala, ó, o que a gente quer fazer na empresa de vocês é isso aqui. Cenários estruturados, boas práticas de mercado, reporte gerado de forma automatizada, possibilidade de integrar com o CI/CD, fluxo completo ali de automação. Então, o pessoal geralmente gosta bastante do que aconteceu lá na última turma. Tranquilo? Então, essa de cá é a parte da gente. Certo? Cada aula a gente faz um formuláriozinho. Esses formulários, pessoal, eu estou vendo que algumas pessoas ainda não responderam. Aí, para alinhar com vocês aqui, o que é que eu quero que a gente combine? Eu sempre vou dar uma semana a partir do dia da aula para que vocês respondam o formulário da aula. Passando disso, uma entrega com atraso, a gente vai começar a diminuir pontos. Vocês estão sendo avaliados sempre, tanto com participações aqui, quanto com as atividades, quanto o presencial no laboratório. Então, a gente sempre está gerando aí alguns pontos, e com esses pontos, vocês vão ter sua nota final, tá? As melhores notas, óbvio, elas vão ser possivelmente redirecionadas para as melhores empresas. Não melhores assim, mas a gente faz esse sistema de avaliação para saber quantas pessoas a gente coloca em qual local, beleza? Tranquilo? Luciano, tu levantou a mão, tem alguma dúvida, cara? Tenho, David, com relação à aula presencial, tá? A prática presencial no sábado, não só no sábado, né? Mas assim, vai ter as máquinas lá da Softex para serem utilizadas. Quem quiser levar seu computador pessoal pode. E assim, já vai estar tudo configurado, as máquinas já vão estar preparadas lá, tudo certinho para poder rodar. Ou caso não, vai ter uma orientação, o Luiz vai dar uma orientação lá na hora para a gente configurar as máquinas. Tá, boa pergunta. Quem quiser levar sua máquina pessoal pode levar, certo? Quem não tiver máquina pessoal pode usar de laboratório. A gente vai partir do princípio que, poxa, eu não sei de nada, vou começar a partir de hoje. Então a gente vai fazer a configuração completa, para vocês terem essa experiência. Muitas vezes a gente chega na empresa e estando lá dentro, as coisas já estão rodando. Quando é para fazer do zero, a gente não sabe. Então aqui eu prezo para que a gente tenha essa parte de configuração também. E nesse primeiro sábado, eu acho que a gente não entra em programação ainda, tá? A gente vai fazer uma prática mais manual. Pablo não consegue levar o gabinete e tela. Leva só o gabinete, pô, tela eu arrumo. Eu tenho uma telazinha portátil aqui, ó. Beleza. Tá tranquilo. Menos mal. Pessoal, outra pergunta, tá? Algum de vocês aqui é de longe, de Recife, do centro? Eu escutei um galera mole em pau Falou, d'água. mas eu não lembro qual é. Falaram. Tem. Eita, desculpa, eu não abri a mãozinha. Tem 4 estudantes, contando comigo, que são de Palmares. Certo. Eu não sei se tem outras localidades, mas eu acho que a gente é o de mais distante. Tranquilo, acho que vocês são mais distantes mesmo. Mas sim, o Caruaru, nossa. A galera hoje tá bem longe, hein? Beleza. São Lourenço, Jaboatão, Olinda. Eu também sou de longe, tá? Sou de Abreu Lima, entre aspas, longe, de 20 e poucos quilômetros, mas não tão quanto Palmares. Até pior, pô. Calma lá. Calma lá. Palmares é bronca. Mas aí, como é que vocês vão fazer no dia, pessoal? Vão vir antes, vem na hora, pessoal de Palmares. Estou preocupado com vocês, tá? Pode falar, Everton. A gente consegue chegar no dia, a gente vai sair bem mais cedo daqui, e foi por isso que a gente priorizou tanto falar sobre a questão dos horários, porque qualquer mudança repentina a gente não consegue se organizar, como foi o caso da segunda-feira, por exemplo.
A gente cancelou a viagem, né, faltando 30 minutos, mas caso a gente já tivesse indo, já seria um gasto desnecessário, por isso que a gente priorizou muito isso. Mas em relação ao transporte, a gente consegue chegar assim no sábado, a gente sai mais cedo aqui, a gente consegue chegar. Talvez a gente chegue, por exemplo, com 15, 20 minutos de atraso, dependendo do trânsito, né? Mas a gente pretende sair de 5h30 da manhã para conseguir chegar no horário adequado, que seria 8 horas. Tranquilo, Everton. Obrigado pela explicação e com certeza qualquer coisa a gente levanta. Antes disso, eu queria ver também que Jânio levantou a mão, só que o João Vitor falou que é de Caruaru, que é um pouquinho longe também. João, tá tranquilo para tu participar? E João, tudo certo. Beleza, João. Valeu. Jânio? Pessoal, só tô perguntando, tá, rapidinho, Jânio, porque as pessoas que moram realmente bastante longe aí, Caruaru, Palmares ou mais para Agreste, tem um problema desse transporte para estar lá. Então, não que vocês não vão ser obrigados a ir, é obrigatório todo mundo aí, mas eu gostaria de saber mais ou menos para tentar até flexibilizar um horário ou alguma coisa do tipo, mas obrigatoriamente todos precisam ir. Pode falar, Jânio. E aí, David, boa noite a todos, tudo bom? Pronto, Opa, uma dúvida, não é referente a sábado, não. É referente só ao meu e-mail, que não chegou o link para me cadastrar na plataforma. Aí eu acho que não está chegando nada pro meu e-mail. Eu falo com quem para meio que mandar as informações para o e-mail? Digite. Tá. Tu me passa teu nome completo e teu CPF. Não, só o nome completo mesmo, que eu já coloco aqui agora. David, eu acho que ele está se referindo ao Discord. Não, não, não. O Discord eu recebi, eu só não recebi o link mesmo para o Class. Ah, só o link. Porque, assim, chegou esse cronograma para todo mundo, mas não chegou para mim. Aí talvez eu só estou meio com receio que chegue outras informações posteriormente e eu também não receba por não estar cadastrado o e-mail, alguma coisa assim, entendeu? Vou fazer o seguinte agora contigo. Eu vou te mandar aqui rapidinho, tá, pessoal? O código da turma. Tu coloca ele aqui dentro. Por enquanto, tu acessa o Classroom por ele, para ser algo rápido. Mas você vai precisar falar. Eu vou mandar teu nome ali para Ana, pro Egito, para que eles coloquem com você, tá? Dá uma olhadinha no spam aí, como a Beatriz falou, mas de qualquer forma, bota teu nome. Se tu Entendi. achar, tu manda mensagem aqui no chat. Ó, achei, tava no spam. E o link Pronto. do Classroom tá aqui, já pode acessar ele, tá bom? Massa, massa, massa. Eu procurei lá no spam. Obrigado, David. Obrigado também, Beatriz, mas não achei, não. Acho que não mandaram mesmo, não. Mas eu acesso por aqui. Tranquilo, eu já levanto aqui. Valeu, obrigado, viu? Pessoal, queria agradecer aí vocês também por aguardar esse tempinho para a gente fazer esses ajustes iniciais. É importante ajustar isso o quanto antes para não deixar tudo para a última hora. Ok, Stephanie, pode falar. Oi, David, eu queria saber uma coisa. A partir do mês que vem, vai ser presencial ou online? Que eu não peguei bem se estava definido isso. Ok. Na última turma, ela foi um pouco diferente. A gente fez de forma híbrida. Nessa turma, não tem informação ainda como vou ficar. Acho que o pessoal vai falar comigo também um pouco depois. Ah, entendi, tudo certo. Só era para saber mesmo. Tá ótimo, beleza. Ô, professor, só uma dúvida Pode falar. sobre os exercícios. Lá no Classroom só tem um, né? Só tem um. Até agora, né? Ah, tá. Isso. É porque lá tinha a parte de atividades, tinha 2 slides. Um era o exercício e o outro eram os slides, que eu pensava que tinha algum exercício dentro dele. Mas foi aquele que a gente estava falando na apresentação de antes de outro dia, né? Isso, foi ele mesmo. Tá bom. Bom? Então tá tranquilo. Deixa eu fechar aqui e vamos embora para aula. Obrigado pela guarda, pessoal. Mais alguém tem alguma dúvida para a gente já começar todo mundo nivelado no mesmo ritmo? Beleza, então vamos nessa. Vou compartilhar a tela de novo quando chegar a minha vez, por favor. Apareceu. Apareceu? Apareceu. Vai lá.
Bom, pessoal, ontem a gente chegou a ver alguns tipos de teste, mas bem por cima, para entender como é que funcionaria essa divisão no dia a dia. Hoje a gente vai ver de forma mais detalhada, um pouco aprofundada. É um slide um pouco cansativo, entre aspas, um pouco maçante, mas é um slide que eu quero que vocês usem para a vida de vocês. Como assim? É um guiazinho de o que cada tipo de teste faz, qual o time frame ideal para aplicar ele, e também o que é essas divisões. Que às vezes a gente vai fazer uma entrevista de emprego, o cara vai lá e pergunta alguma coisa. Então, é um manualzinho rápido para a gente fazer consultas. Então, a gente vai passar por ele, tá? E depois, vocês podem baixar esse material de vocês fiquem com ele para usar como um oráculozinho. Beleza. Bora lá. Ontem a gente viu alguns testes lá e vimos que alguns utilizam a visualização, alguns utilizam o código, eles são feitos em cima de código, e outros são feitos em cima diretamente da aplicação pronta. Aqueles que a gente consegue entender a estrutura do código, fazer um método lá dentro direto, ou até mesmo olhar o código para se basear na criação de algum teste, a gente chama teste de caixa branca, que a gente está vendo como o sistema foi desenvolvido. E o teste de caixa preta é aquele teste que a gente não sabe nada. Digamos que a dinâmica da gente vai ser, vamos fazer teste em cima do WhatsApp, a gente não tem um código. Vamos partir para alguns tipos de teste que não precisam, na verdade, ter esse código para avaliar. Esses testes são caixa preta. Na literatura, tem um outro tipo de teste também, que eu não coloquei aqui, porque já caiu talvez até em desuso, mas alguém pode perguntar para vocês em alguma empresa, que é o teste de caixa cinza. O que é esse teste? É que a gente pode utilizar o código para fazer alguma inferência, mas não necessariamente ele vai ser um teste unitário, ou um teste de integração, ou até mesmo um teste end-to-end. Pode ser um pouquinho de cada um ali. Então, é meio que um meio termo dos dois. É avaliar a aplicação, podendo ou não olhar o código. Geralmente é podendo olhar o código, mas sem mexer em código. Então, é fazer um teste, que seria, a princípio, de caixa preta, mas com entendimento do código. Então, é uma coisa que eu faço bastante, sabe? O nome em si na literatura não é muito utilizado, mas no dia a dia, o cara que conhece o QA, que conhece o código, sabe onde pode ter uma vulnerabilidade e utiliza isso para fazer a criação dos seus testes, pode estar fazendo um teste de caixa cinza e não sabe. Beleza? Teste unitário. O teste unitário, ele verifica as unidades individuais do código, como a gente viu, métodos, estruturas, condicionais de repetição, e vai garantir que cada parte funcione corretamente de forma isolada. Isso aqui é um exemplo. Alguém aqui está olhando para essa imagem agora e está falando, Ave Maria, que danada é isso? Eu nunca vi isso na minha vida. E aí, galera? Não. Tá todo mundo tranquilo? Tranquilo. Mas, rapaz, Tranquilo. Sim, eu acho que já vi um desses. Então tá ótimo. Está em Java, é? Cara, eu acho que isso aqui tem que ser Sharp. Mas é bem parecido com Java. Então tá Java / C Sharp. O var, se não me engano, no Java não tem. Parece JavaScript. JavaScript, fala isso agora. Não, mas o Tá, Java, mas eu acho que a não versão tem mais que- nova já aceita o VAR. Você do var? Já. Esse código É. tá em C Sharp. Quando eu criei ele, eu puxei lá alguma coisa. Ah, tá em C Sharp, sabe por quê? Eu peguei uma imagem na internet. Essa biblioteca Assert é do C Sharp, tá? É C Sharp o código. Martelo batido. JavaScript também não é. Isso mesmo, pessoal. Bom, vocês estão bem, viu? A hora que já chegou até, fez uma engenharia reversa para saber qual a linguagem de programação estava sendo utilizada. O que é que esse método faz? Tomar 2. Ele é um double que retorna double. O nome está bem intuitivo. Esse método recebe um número, recebe outro número, e também recebe qual é o valor esperado dessa soma. No caso, double porque é ponto flutuante, casas decimais. Está chamando uma classe chamada cálculo, e essa classe ela vai somar 2 parâmetros, eu estou passando os 2 números, ele retorna esse cara na variável soma. Então, esse somar, ele não recebe o valor esperado. O valor esperado sou eu que coloco para fins de comparação. Imagina que somar é uma caixa preta para mim. Eu não sei o que tem lá dentro. E eu quero testar se esse método está funcionando. Então, eu vou pegar esse cara, vou botar os valores que ele precisa, primeiro parâmetro, primeiro número, segundo parâmetro, segundo número. Ele vai fazer uma soma lá dentro e vai me retornar esse valor. Aqui eu estou utilizando o var
para não colocar fixo qual é o tipo de variável. Ele podia ser um double, podia ser um int, podia ser um float. Int não poderia porque tem ponto decimal. Podia ser float um double. E aí, o que é que eu estou fazendo aqui? Essa estrutura de assert, ela funciona parecido com um if, mas não é. O que é que ela vai fazer? O assert tem vários tipos de condição. Eu posso fazer um assert se ele é equal. Eu posso fazer um assert se é verdadeiro, se é falso, se é diferente, se não é igual, se é maior ou igual a alguma coisa. Então, tem vários tipos de assert. No final do meu código, a gente vai ver isso na automação web. Quando a gente botar a automação para rodar, ela vai fazer tudo. Mas se a gente não tiver um assertzinho no final, a gente não vai saber se o teste está passando ou falhando. O assert é o que vai trazer para a gente essa informação de que o teste foi de acordo com o esperado ou não. Então, aqui, assert are equal. O valor esperado e o valor que retornou da variável. Poderia também pegar todo esse código aqui, ó, cálculo, somar, e colocar aqui dentro, no lugar de soma, também. Mas para ficar mais multiplicativo, a gente usou assim. Isso é um teste unitário. O desenvolvedor vai fazer algum código, claro, não vai ser uma calculadora para somar dois números, mas ele vai ter um retorno. E vamos avaliar esses retornos. O teste de integração já tem componentes diferentes. Vai garantir que vários métodos funcionem juntos. Esses caras podem ser interfaces entre dois módulos, chamada de banco de dados, API. Então, qualquer tipo de coisa que mexa não só com aquela classe inicial é um teste de integração. E aqui, ó, já tem um carinha maior. Olha o nome do método. Não façam isso, tá, pessoal? Isso aqui é um mau exemplo. Deve cadastrar a venda de 10 cervejas Brahmas, R$4 cada, e 5 Stella, R$6, mais 3% na base de dados, totalizando a venda de R$73. Não façam isso em hipótese nenhuma. Isso não é o nome do método, tá? Isso aqui, para mim, é um poemazinho ali, da vida. É uma coisa bem simples. Cordelzinho, alguma coisa. Mas nome de método, isso não é. Podia ser, ó, testem, validar, venda. Acabou. Resolveu. Isso é um crime. Perfeito, Lucas. Mas aí, é boa a reação de vocês. Então já sabem, né, pessoal? Qual alternativa não confere o nome do método? Se marcar essa, chorou. Não, doida. O que é que esse cara tá fazendo? Ele tá chamando uma classe aqui, ó, fazendo um prepare, chamando a classe e dizendo, ó, essa classe ela vai estar dentro do repositório de venda de cerveja. E esse cara aqui pegou esse objeto, programa venda. Agora que esse cara é uma instância do método, isso aqui poderia ser um objeto. Agora que esse objeto está instanciado, ele vai poder fazer o quê? Chamar os métodos. Então, efetuar a venda. E aqui dentro ele pode fazer uma verificação. Obter venda de cerveja. Então, o método já vai estar, lá dentro pode já estar populado. Eu estou criando aqui, ó, minha Brahma, minha Stella, que são o que eu quero fazer lá, né, dizendo que a Brahma é o 0 e a Stella a cerveja 1, e fazendo uma série de assets aqui dentro. Lista de cervejas vendidas, passando Brahma, marca. Eu quero saber qual é a marca da Brahma que está lá cadastrada, qual é o valor unitário dela, qual é a quantidade, qual é o valor total. E aqui eu estou fazendo um equal com valores que eu digo que é o correto, para ver se lá no banco de dados está dessa forma. Então aqui, ó, Brahma, 4, valor unitário, 10 vendidas, 40 e o valor total, né? 10 cervejas vendidas e o valor total 40. Então assim, nossa, pulei. Então assim, isso é um teste de integração. Eu estou utilizando vários métodos dentro de um objeto, correlacionando eles para fazer um teste ali de fluxo completo. Então, essa integração, ela está desde a instância da classe até a verificação no banco do que está acontecendo. Pablo, não entendi tua pergunta. Como assim a marca da Brahma? É porque aí... fala marca Brahma, porque, como assim? Eu buguei nessa parte de Brahma e marca. É porque ele está colocando marca Brahma, mas na verdade seria o produto. Qual o produto? Cerveja Brahma. Seria isso aí. Na verdade é o seguinte, ele trouxe aqui o seguinte. Pode ver que ele botou que Brahma é 0. É o inteiro. Essa lista aqui, possivelmente, ela tem valores numéricos. De 0 a 10, são 10 cervejas diferentes. Então ele deixou aqui para ficar mais fácil de visualizar. Lista de cerveja vendida na posição 0, ponto marca. Ele tem que retornar Brahma. Sacou? Tanto é que aqui, ó, a gente coloca a Brahma nos outros, ele já está retornando os valores lá dentro. É só porque tem uma lista lá que cada palavra é um número. A gente só fez essa conversão aqui em cima. É porque tá mais legível, mas fica mais complicado pra gente, porque a gente não aprendeu assim, tá ligado? É, isso mesmo, exatamente. Aí fica difícil de assimilar por ser fácil demais. Às vezes acontece isso mesmo. Mas então, deu para entender a ideia aqui, pessoal, desse teste?
Sim. Ô, professor, eu tenho uma dúvida aqui do teste, o outro teste lá, teste unitário. A gente primeiro faz o teste para depois criar a função. Não, isso aí é uma técnica chamada TDD, que a gente vai ver lá na frente. Hoje em dia, poucas empresas utilizam TDD. O que é TDD? É o Test Driven Development, desenvolvimento guiado a testes. Primeiro a gente escreve o teste, e esse teste ele só vai ter um esqueleto lá dentro. Se você rodar, ele vai falhar. O desenvolvedor vai implementar a função. Após a implementação dessa função, você roda seu teste. Ele tem que passar. Se ele falhar, o desenvolvedor fez algo errado. Aí fica nesse ciclo até que tudo passe. Nesse caso aqui, e no dia a dia, o que a gente mais se vê é o seguinte: a aplicação já está pronta. Eu vou criar um teste lá dentro. Ah, é porque já vai vir do desenvolvedor, né? Já vai vir tudinho que a gente vai fazer. Entendi. Nos projetos daqui, por exemplo, caso a gente vai entrar em teste unitário, os projetos já estão andando, já estão prontos. Não tem nenhum projeto começando. Os que vocês vão atuar já estão com o bonde andando. E provavelmente o unitário não vai estar lá dentro. Seria mais automação de teste. Então, quer dizer que TDD a turma não usa tanto como antigamente, no caso, né? Usa, mas geralmente início de projeto. Projetos que já estão grandes, legados e tudo mais, que é o que a maioria das empresas tem hoje. O QA não atua muito. Se precisar de alguma coisa ali, é mais o dev. Beleza, isso aqui. Ô, David, então esse teste unitário, no caso de início de desenvolvimento do aplicativo, seria o seguinte: eu preciso criar uma função para dentro do programa. Aí eu vou e faço o teste somente referente a essa função. É isso? Esse teste unitário seria especificamente para essa função. Exatamente. E aí a gente vai ver técnicas lá na frente, partição de valor limite, técnica de dependência, porque esses caras vão falar. Só esse teste já está validando esse método. Quais são os testes que a gente pode fazer para que esse método seja 100% validado? Isso a gente vai ver lá na frente. Tá? Tem algumas técnicas para saber quão abrangentes estão meus testes para aquelas funções. Posso passar? Pode. Pode falar, Rodney. Voltando lá no teste unitário, então, no caso, se é para cada função, se tiver várias funções num arquivo só, a gente vai ter que fazer um teste para cada função. Pelo menos um. Pode acontecer de ter mais. Se aqui dentro tiver um if, a gente já tem que validar 3 fluxos. O que ele passa, o que ele não passa e um que ele pode nem entrar, por exemplo. Então, pelo menos um. Saquei. Os fluxos que tem dentro do teste interferem em quantos testes a empresa fazer. Mas não se preocupem, tá? Que isso aqui hoje é só uma apresentação, a gente vai ver isso mais a fundo. Tranquilo? E aí? Todo mundo de boa? Tranquilo. Massa. Valeu, galera. Integração já foi. Teste de sistema. Aqui já fica meio mais tranquilo, não precisa ter muito exemplo. Vai valer o sistema completo. Vai focar nos requisitos funcionais e não funcionais. Geralmente são os testes end-to-end, que vai simular cenários reais de uso e verificar o comportamento, o funcionamento do fluxo completo de uma funcionalidade. Que é isso? Ó, pessoal, acabou de sair a versão nova da aplicação. Bora testar, bora. Tá fazendo teste do sistema. Beleza? Não tem muito o que fazer. Teste de aceitação. Oi, Grazi, pode falar. Você tá falando agora aí do teste de sistema. Eu tava aqui na minha cabeça falando sobre... Eu conversando comigo mesmo, né? Falando sobre o beta do WhatsApp. O beta do WhatsApp, a gente que utiliza tanto o WhatsApp como o Instagram, as vozes da minha cabeça. Ele entra como caixa preta ou teste de sistema? Caixa preta é uma nomenclatura grande e dentro dela tem vários tipos de teste. Então, um teste end-to-end é um teste de sistema que é um tipo de caixa preta. Que a gente não sabe o código que está por trás. Como se fosse dentro o teste de sistema é como se fosse dentro da caixa preta. Isso. Pode ser utilizado também, né? Isso. Ah, perfeito. Exatamente. Aí no caso aqui, ó, o teste, esse tipo de teste aqui, unitário é caixa branca, esse aqui é caixa branca, porque eu estou vendo o código. Aqui, sistema, aceitação já é caixa preta. Ah, sim. Bom, agora o que eu falei é aquilo. Grazi, ela tá uma equipe de teste do Spotify, sabe como é que essa função aqui foi escrita
e vai criar testes baseados nessas funções, só que testes para ser feito no front-end, com aplicação e deploy. Isso pode ser uma caixa cinza. Sim, Erasto. No caso, é um pouquinho de cada, né, professor? Ô David, digamos que eu entrei no... Vamos lá, entrei no site da Amazon. E aí realizei lá um cadastro lá para cadastrar uma conta. E aí, quando eu clicar no OK, aquele OK, ele vai ter, ao clicar no OK, ele vai me retornar alguma coisa. Certo. Então, ele vai ter um método lá que ele vai trazer um retorno, certo? Uhum. Nesse caso, é considerado caixa preta, porque eu não estou vendo o código, mas eu estou testando a funcionalidade do botão, do componente. Isso. Tudo que qualquer tipo de teste que você vai realizar, que a gente vai ver daqui para frente, que não olha código, é caixa preta. É como se caixa preta fosse categoria pai e tem vários filhos. Cada um tem suas categorias filhos. Então, teste de caixa branca, unitário, integração, teste de API, teste de caixa preta, aceitação, end-to-end, teste de usuário, coisas desse tipo. Beleza? São subitens de um globo maior. O teste de aceitação, ele vai avaliar se o sistema atende os critérios de aceitação, tem foco nos requisitos especificados pelo cliente. O teste de aceitação, diferente do teste ponta a ponta, a gente tem que estar de olho nos requisitos. Quais são aquelas condições? Essas condições foram definidas em conjunto com quem? É o seguinte, geralmente, no processo de desenvolvimento, vai desenvolver uma funcionalidade nova. Beleza? A gente vai olhar os requisitos e vai criar testes, um teste para cada requisito, pelo menos um para cada requisito. Quando a gente executar esses testes, eles vão ser testes de aceitação. Beleza? Focando no requisito em si. Mas tem outros testes que a gente cria que não focam no requisito, que focam em algum outro tipo de lógica. Aí não é aceitação. Agora a gente vai entrar aqui em outro tipo de teste. Esse aqui é o seguinte. Testes de performance no geral. Carga. Ele vai avaliar o desempenho do sistema sobre condições normais e esperadas. E se eu tenho um site que eu espero que 1000 pessoas vão acessar, um dia normal, eu tenho ferramentas, tá? Que eu posso simular 1000 usuários. Não, Pablo, o teste de carga não pode ser considerado um teste de estresse, são coisas diferentes. O carga é o seguinte, para ficar bem mais fácil. O meu sistema está fazendo o que deve ser feito para a condição normal, eu vou simular o funcionamento normal. 1000 usuários, meu sistema aguenta 1000. Eu vou utilizar uma ferramentazinha que vai imputar 1000 usuários ao mesmo tempo. Ele vai travar? Se sim, é um bug. Se não, está de acordo com o esperado. É o teste mais básico para performance. O teste de capacidade já é um pouco diferente. Ele vai me dizer a quantidade máxima que o sistema vai aceitar o usuário, possivelmente, até que ele fique muito lento a ponto de não usar ou até que quebre. Então, bora lá. Vou botar 1000 usuários. Botei 1000. Tá funcionando? Tá. Tá lento? Não. Travou? Não. Bota mais 1000. Tá funcionando? Tá. Tá lento? Não. Bota mais 1000. Até ele quebrar. Teste de capacidade, eu vou retornar para a galera lá que está desenvolvendo e dizer, teu sistema funciona bem até X usuários. Passou disso, não funciona. Isso aqui é um teste muito bom e eu diria que quase nenhuma empresa faz. Empresa de e-commerce. Sabe por quê? Black Friday, todo dia crasha alguma coisa. O Golf também, todo dia crasha alguma coisa. E é uma coisa muito difícil da gente resolver. Por quê? Precisa de uma alocação dinâmica de recursos que envolve custos de servidor para escalar. Tem, a própria Amazon faz isso, né? Ela provê algumas soluções de computação em nuvem que provê esse tipo de coisa, mas aí o pessoal não faz. O pessoal diz, se der, deu, se não der, não deu. Então, Black Friday geralmente cai tudo, porque não fizeram esse teste e não sabe quanto é que vai entrar. Já vi alguns sistemas em Python fazer esse tipo de teste, muito massa. Boa, Lucas. Teste de estresse agora, que alguém perguntou ali. Estresse é o seguinte, eu não quero saber como é que ele vai se comportar até o ponto de quebra, não. Eu só vou jogar um número bem alto. Se ele foi projetado para 1000 usuários, eu vou botar 20 mil em cima. Aqui sim, a gente vai simular uma promoção relâmpago. Promoção relâmpago na Magalu e Black Friday.
MacBook por R$ 200. Pronto, pipocou de gente. O site vai quebrar, a API vai continuar no ar, e aí? O que é que vai acontecer? O pessoal já quer MacBook a 200. Tá vendo vocês? Aí quando vê, cai um golpe, né? Depois tá, poxa, perdi 200 conto, velho. Nem desconfiei, o site tava tão rápido. Não, vamos pensar no teste de estresse. Pronto. Então, capacidade, carga, na verdade, dimensionamento normal, capacidade, o quanto meu sistema aguenta, qual a capacidade máxima dele, a gente vai fazendo teste até chegar nessa capacidade, e o estresse vou avacalhar. Eu quero ver o que acontece quando eu botar muita coisa. Aí vocês podem falar, mas David, o teste de capacidade não é parecido com o teste de estresse, não, porque qualquer forma vai quebrar. Eu digo que não. Por quê? Se eu pegar 20 mil usuários de uma vez só, ele pode dar uma doida e me revelar a API do banco de dados. Ele pode me dar uma doida em um campo que só aceita inteiro, pode começar a aceitar script. Aí imagina, eu conseguindo informar script de banco de dados num campo de login de um sistema. E consigo acesso a tudo. O que no cenário normal, na carga e na aceitação, não conseguiria. Então, o teste de estresse, capacidade e carga não conseguiria. O teste de estresse, geralmente, a gente vê o que acontece lá dentro. Tem aplicação que recebe um estresse tão grande que só com o usuário ela loga. E aí? Nesse teste aqui a gente não pega isso. Capacidade não, mas aqui a gente pega. Tranquilo? Então, o sistema ele se comporta de forma diferente com situações diferentes. Esses 3 testes são os testes de performance que eu queria passar para vocês. Nesses 3 aqui, tá todo mundo tranquilo? Tem alguma dúvida deles? Tá tranquilo. Tranquilo? Não, nenhuma dúvida. Massa, então tá muito bom. Por enquanto tá tranquilo. Tá tranquilo. Valeu, galera. Vocês são fenomenal. Eu acho que eu perdi um pouco. Eu acho que eu perdi um pouco a diferença entre carga e capacidade. Eu acho que. Tá. Se eu volto. Bora lá, volto. O teste de carga é o seguinte, Luiz. Tu é dev, tu tá fazendo um sistema que aceita 500 usuários. No teste de carga, Hudney vai chegar lá e vai botar 500 usuários. Vai fazer um script em Python para logar 500 usuários ao mesmo tempo no teu sistema. Aí ele vai perguntar, Hudney, os 500 funcionou? Funcionou, tá tudo certo. Beleza, esse é um teste de carga. Condição normal. Aí Hudney vai dizer para tu, olha, Luiz, agora tem outro tipo de teste aqui, bicho. Quer que eu faça? Mas teu sistema pode quebrar. Que tipo de teste é esse? Capacidade, como assim? Eu vou botar 500, depois eu vou botar mais 100, depois eu vou botar mais 100, para saber até quanto teu sistema aguenta. Aí tu, Luiz, que deve falar, pô, que massa, velho. Fazer esse teste aí, eu quero ver até onde eu posso melhorar meu código para pegar mais pessoas, ou aumentar minha franquia do banco de dados, ou um serviço da AWS diferente. Então, esse tipo de teste é o de capacidade. Vai aumentando até que o sistema não funcionar mais. Porque realmente acontece isso. Chega um nível que a API cai, que o banco de dados trava, e ninguém consegue fazer mais nada, independente. Todo mundo é deslogado, nada mais funciona. Então, é isso que o capacidade tenta procurar. Tranquilo, Luiz? Tranquilo, obrigado. Esse teste aí geralmente é feito em quê? No caso, em dias atípicos, feito Black Friday? Na verdade, esse teste é para fazer antes do dia atípico. Ele vai quebrar no dia atípico, mas a gente tem que se precaver e fazer ele antes. Então, lá na parte de planejamento, a gente vai ver que tipo de teste a gente coloca em qual momento. Com isso, a gente consegue identificar quando que um teste de performance vai entrar, um teste unitário, a criação da automação de um script. Tudo isso a gente vê dentro do processo. Massa. Massa? Mas a gente só não pode fazer no dia, porque se a gente fizer no dia, quebrou tudo. O que a gente faz existem ferramentas que simulam o comportamento dos usuários entrando. Tem uma ferramenta chamada JMeter. Essa ferramenta, a gente consegue, por requisição de API, fazer 100 requisições em um segundo, 10 mil requisições a cada 2 segundos, a cada meio segundo. Então, a gente consegue fazer algo nesse nível para ver o que é que vai acontecer quando quebrar. Ó, Pablo disse aqui, nunca vi o site da Amazon quebrando na Prime Day ou Black Friday. Exatamente. A Amazon, ela fornece o pacotezinho dela lá, do AWS, Amazon Web Services, e ele é o cara que fornece basicamente para quase todas as empresas no mundo uma infraestrutura como serviço, e ela tem data center lá com repositórios infinitos para poder utilizar lá o que ela quiser. Então, realmente, a Amazon está fazendo bons testes de carga, capacidade, estresse e tudo mais. Vamos entrar em outro tipo agora.
Agora, a gente vai falar em conceitos. A gente já viu ali teste de fumaça, teste de caixa branca, caixa preta, testes de... Deixa eu voltar aqui. Caixa branca, caixa preta. Dentro deles tem o teste unitário, teste de integração, que são duas coisas parecidas. Agora a gente viu teste de sistema, teste de aceitação, são dois testes ali manuais. Testes de capacidade, estresse e fumaça, que são testes de performance. E agora, teste de capacidade, estresse e carga, são testes de performance. Agora vai ver o teste de fumaça. Teste de fumaça, ou smoke test, é o seguinte. Agora já criou alguns testes. Imagina que todo mundo aqui está no mesmo projeto e a gente já tem lá 1000 testes criados. Só que desses 1000 testes, tem alguns testes que são mais complicados, outros que são mais simples. O teste de smoke, tá? Ele pode estar dentro de um teste de aceitação, pode estar dentro de um teste end-to-end. Agora é mais sobre como esses testes eles são executados, por assim dizer. O teste de fumaça, ou smoke test, ele também pode ser chamado de build verification. O que é isso? Ele é a gente vai separar do nosso bolo lá de 1000 testes, de 500 testes, os testes que vão checar a funcionalidade básica da aplicação. Imagina que a gente trabalha no e-mail, no Gmail, por exemplo, na Google. Pessoal, vamos fazer um teste de smoke lá, bora. Vou pegar meus casos de teste para fazer login. É um teste básico, está lá dentro. Se login não funcionar, não funciona mais nada. Vou pegar o teste de enviar e-mail, certo? Vou tentar fazer um e-mail, vou ver se envia. Teste para verificar se e-mail está sendo recebido, para fazer um forward para mais pessoas e só. Esse é um tipo de teste de smoke. Ah, professor, mas lá a gente pode mandar um draft também, né? Não, pô, eu quero saber o que está funcionando é básico. A funcionalidade básica dessa natureza de aplicação é só isso. Eu não vou verificar se o marcador está funcionando, se o envio de e-mail automático baseado em uma regex está entrando na pasta certa. Esse não é o teste do smoke. Perfeito, Beatriz. Chegou no ponto massa. A Beatriz disse aqui no chat, ó, o smoke test seria o primeiro a ser feito de todos? Geralmente sim. Se a gente vai começar a testar uma aplicação, o smoke não está funcionando, para que a gente vai continuar testando? Se o básico já não funciona, e as outras coisas, como é que vão estar? Não. O teste já bloqueia. Eles, ó, não consigo seguir para frente não, porque para a área X, Y, Z de aplicação, base não funciona. Porque quando o cara for corrigir, ele vai mandar outra build. Se a gente continuar testando essa mesma versão, a correção ela pode quebrar outra coisa. Então a gente tem que esperar que chegue algo novo para testar novamente. Claro, tem áreas que são muito extremas de aplicação que a gente pode continuar testando. Mas geralmente é um teste que a gente faz para ver ali realmente. Posso começar a testar? Por isso que vem o nome, Build Verification. Eu vou verificar se essa build está apta para receber testes. Massa? Vou passar aqui para o próximo. Não peguei o lance. Eu acho que eu não peguei a ideia dele ser chamado de fumaça. Por quê? Onde há fogo, há fumaça. Então, a gente vê primeiro, estamos andando todo mundo na mata. Então, numa BR, sei lá. Lá embaixo está tendo uma fumaça, então tem fogo lá dentro. Mas a primeira coisa que a gente vê é a fumaça. Eu acho que quando criaram foi algo desse tipo. Geralmente a gente não vê, pode ser que não veja o fogo, mas a fumaça está lá por cima no céu e a gente está vendo, tem alguma coisa errada ali, mas não sabe exatamente o que é. É criativo, eu não vou julgar, não. É bom. Tá. Não sei exatamente se foi nesse sentido, mas parece ser isso. Tá? Até onde eu entendo, meus limites de cognição me apontam para coisas desse tipo. Teste de fumaça. O smoke test. Quais são as características dele? Como a Beatriz disse, são testes básicos e essenciais, são rápidos e abrangentes, então quero um feedback rápido no meu sistema. Preciso subir uma versão em 30 minutos para a loja, a build é essa. Qual é o tipo de teste que eu vou fazer? Se tu precisa muito subir e não quer saber das outras coisas, vamos ver se o básico funciona. Isso vai estar coberto. Ele pode ser automatizado ou manual, e ele é um critério de aprovação ou rejeição de build. Por isso que faz sentido o que a Beatriz disse. Vamos fazer antes de todos os testes. Então, pessoal, a gente depois vai montar um planejamento de teste, tá? Junto com a empresa, e esses tipos de testes vão estar lá descritos. Então, lembre de salvar esses slides aí para funcionar depois. Benefícios. Identificação precoce de problemas, qualidade contínua, como uma coisa rápida, a gente pode fazer ele várias vezes, ou inclusive até automatizar eles. Vai ter uma confiança naquela build e é um teste eficiente.
rápido, prático, baixou, fez ali o básicozinho da aplicação, está funcionando. Exemplos. Login, logout, navegação básica, se o sistema faz cadastro, vamos fazer um CRUD, começa desde o cadastro do produto, termina na deleção dele, ver se verificou, se deletou com sucesso, e ele vai ser sempre na interface do usuário. Tranquilo? Então, alguns exemplos aí, eu dei até aquele do Google lá que mostrou um pouco disso. É isso, não tem estresse não, uma coisa bem simples. Quando executar, e Beatriz já falou aqui também, né? Após cada novo build, antes de um teste de regressão que a gente vai ver lá na frente, e após a implementação de correções críticas. Sempre que corrigir algo muito crítico no sistema, eu tenho que verificar se o básico não quebrou. Teste de regressão. Ele vai focar na estabilidade geral da aplicação, verificando se essas novas alterações de código não vai introduzir defeitos novos em parte que já funcionava correto antes. Ele pode incluir a reexecução de todos os testes existentes. Aí é o seguinte, a gente aqui está trabalhando numa empresa, temos 800 testes, 30 testes, por exemplo. Todo mundo está aqui dentro, mas algumas pessoas. O que é o teste de regressão? O PM vai falar, ó, o cliente endoidou, pediu para mudar todas as telas. Pediu novas camadas no banco de dados, eu não sei nada dessa aplicação, como é que ela está hoje. Me dá um feedback completo da aplicação, aí a gente vai pegar os testes Smoke que a gente já criou antes, os testes end-to-end, os testes de aceitação, vai pegar teste unitário para rodar, vai pegar teste de performance, a gente vai se dividir em grupos e vai executar todos os testes que estão cadastrados no nosso sistema. Fazendo isso, a gente vai ter uma foto, pá, a aplicação nessa versão tal vai estar assim. Sim, Ana. Ana Rita perguntou, seria tipo uma linha do tempo de tudo que já foi feito? Seria. Todo teste que a gente cria, ele fica na plataforma para que a gente possa reutilizar ele depois. O teste de regressão é isso. Vamos pegar tudo que está cadastrado na nossa plataforma de gerenciamento de testes e vamos executar. E aí, alguma dúvida nisso? Enquanto o Smoke pega a partezinha básica, o mínimo que precisa para funcionar, foca só no básico, aqui não. Tudo que a gente já fez na vida lá para aquela aplicação, vamos retestar. Mas aí, o que a gente tem de foco? Estabilidade, mas ele é extensivo e abrangente. O ideal dele é ser automatizado. Então, quanto mais a gente conseguir automatizar nossos testes, menos tempo a gente perde em regressão. Porque regressão é um negócio chato, é um negócio custoso. Mas qual é o benefício? Identificação de defeitos, manutenção na qualidade, confiança no desenvolvimento e redução de riscos. Digamos que de 800 testes, apenas 5 falharam. Pô, então o desenvolvimento tá top. Eu já sei que eu como tester, posso confiar mais nessa equipe. Quando executar? Correção de bugs. Dependendo do tipo de bug. Geralmente a gente classifica assim, bug A, B, C, por exemplo. O bug A é um bug muito crítico. O bug C é um bug mais leve. Então, corrigiram lá 4 bug A, um em cada área principal da aplicação. Vamos executar uma regressão. Não tem como fazer outra coisa, não. Ah, coloquei uma funcionalidade nova. Eu aceitava Pix, agora eu aceito Pix via contato. Mas eu usei o código do Pix inteiro para reescrever alguma função. Vamos executar uma regressão. O sistema estava lento. Esse é o que mais acontece, tá, pessoal? O sistema estava muito lento, estava impossível assim, o usuário estava reclamando muito. Fizemos a refatoração geral no código, mexemos em tudo. Executa a regressão novamente. Então aqui, regressão é tudo que a gente já teve e Smoke é só para saber como aquela build está, se o básico está funcionando. E o Sanidade? O Sanidade, ele é um conjunto ainda menor dos testes de regressão. O que é que vai diferenciar? De regressão não, desculpa. Teste de Smoke. É um conjunto menor do teste que verifica a funcionalidade básica. O que é que ele verifica? Funcionalidades específicas. Digamos que nosso sistema tem 5 funcionalidades. O desenvolvedor só mexeu em uma. Disse, ó, mexi bastante em uma. Faz um teste de sanidade para mim. Então, um teste focal. Eu vou olhar para uma área específica e vou fazer os testes básicos daquilo. Se ele mexeu em cadastro do usuário, eu vou ver se o cadastro está funcionando. Só aquela área. Tranquilo? Então, é um Smoke do Smoke. Fausto perguntou aqui um negócio. David, ontem na monitoria perguntei ao Luiz se nos softwares que estão sempre recebendo atualização é necessário teste de regressão. Ele disse que nem sempre. Só se for uma atualização que realmente vai alterar muito o software.
Todos os softwares, todos os dias, em todas as empresas, estão recebendo modificações e atualizações. Por isso que eu acho que ele respondeu isso. Nem sempre. Se o cara está fazendo alteração no método de chamar o banco de dados, ele está trocando lá um script que é feito numa linguagem que tem mais custo computacional para outra. Eu só preciso fazer um teste de performance na API. Se o cara está fazendo um teste novo dentro de uma funcionalidade que foi desenvolvida, o sistema já existe, mas eu incluí uma funcionalidade nova. Ela só faz chamada das outras. Eu não preciso fazer uma regressão. Nesse caso, eu só preciso fazer um sanity ou um teste de aceitação, que vai ser aquele teste baseado em requisitos. Eu vou olhar todos os requisitos daquela funcionalidade e vou rodar. Então, assim, regressão é sempre um teste que a gente quer bater uma foto da aplicação. Quero ver como é que ela está hoje de forma completa. Geralmente, quem vai pedir um tipo de teste desse vai ser o tech leader, desenvolvedor líder do projeto, ou o gerente de projeto, ou até mesmo o cliente final. Então, nem todos os tipos de teste que tem aqui a gente pode fazer a qualquer momento. Mas cabe a nós identificar qual é o teste menos custoso que vai me fornecer um valor mais justo. Esse é o diferencial. Tem empresa que só roda regressão. Uma que eu trabalhei aqui em Recife, lá no Porto Digital, só era regressão. Quando saiu uma versão, só regressão. Tanto é que dividiam. Cada pessoa tinha um módulo diferente para fazer uma regressão lá dentro. Na que eu trabalho hoje, não. Vamos fazer uma entrega. Bora. Lá na Samsung. Vamos montar um plano de testes, que a gente vai ver, talvez, na nossa aula. Bora. No plano de testes vai ter lá o que é que chegou de novo na aplicação. Chegou isso, isso e isso. Beleza. A partir desses dados, eu vou poder identificar qual é o teste que eu posso fazer para otimizar isso. Não é testar menos. É testar mais do que é necessário. Tranquilo? Características do Sanity. Foco restrito. Rapidez é o mais rápido de todos. Executados após modificações. Eles podem ser manuais ou automatizados. Mas assim como o Smoke e o outro, tudo que a gente fizer automatizado no início é melhor. E vai sobrar mais tempo para a gente fazer os testes mais diferenciados, por assim dizer. Feedback rápido, menor custo, foco em áreas e é um complemento ao teste de regressão também. Ele complementa o teste de regressão, né? Primeiro é ele. Quando realizar correções de bugs, pequenas atualizações ou modificações específicas. Então aí, corrigir um bug, a funcionalidade tal, fazer um sanityzinho logo ali. Passou o sanity, beleza. Posso fazer um teste de aceitação? Passou a aceitação? Beleza, tá ok. Ah, não tá não. Aí eu faço algum outro teste maior, faço uma coisa de performance, algo que desvia desse foco aí básico. Teste exploratório. Esse aqui é um teste bem interessante, tá? O teste exploratório, ele é um teste que não é estruturado. Ele vai ser baseado no conhecimento daquela pessoa sobre aquela aplicação ou funcionalidade. E ele também é bem interativo. Como assim? Todos esses testes que a gente viu até agora, se for unitário, tem um código. Cliquei no botãozinho lá, ele rodou e me trouxe a resposta. Se for de performance, eu tenho um código. Clicou no botãozinho, ele me trouxe a resposta. Ah, mas esse teste agora vai ser um teste end-to-end. Não tem bronca. Ele é um teste que a gente vai escrever um script, que vai ter um título, passo a passo, resultado esperado. A gente executa ele na mão ou dá um play nele automatizado e traz um resultado. O exploratório, ele não tem guia nenhum. Assim como o próprio nome diz, ele é um teste que a gente, com o conhecimento que tem do sistema, com o que está sendo desenvolvido, vai fazer um teste ad hoc. É um teste sem guia. Eu vou inserir alguma coisa, por exemplo, eu não tenho teste específico para remover um item antes de inserir, ou depois que inserir alguma coisa de cabeça para baixo rotacionado. Esse tipo de teste a gente faz no exploratório. São testes que fogem do padrão e não estão escritos em nenhum local. O Pablo perguntou, teste exploratório é algo mais pessoal do próprio tester? Também. Cada tester faz um teste exploratório de uma forma diferente. Existem, a gente vai ver uma aula que vocês viram lá, heurísticas, direcionamentos para fazer o teste exploratório. Não é uma estrutura, é só um direcionamento. Não é tipo assim, faça isso, 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 que o resultado vai ser esse. É algo mais abrangente. Então, sim, o teste exploratório é mais pessoal do tester. Cada um vai fazer do seu jeito. Tem gente que já vai focar em alguma coisa específica, tem gente que vai focar em outras coisas, mas a ideia é fugir do roteiro. No teste exploratório, eu não vou pegar as funcionalidades básicas para ver se funciona. Eu vou tentar ser igual ao usuário. Vou fazer coisa na loucura mesmo para ver se vai quebrar algum ponto da aplicação. E geralmente quebra. Tá?
Benefícios. Adaptabilidade. Então, qualquer pessoa consegue fazer um teste exploratório. Qualquer pessoa com conhecimento na aplicação, tá? Deixa eu melhorar isso. Defeitos inesperados. Então, vários bugs que a gente acha é em teste exploratório. Diria que a maioria dos testes hoje são exploratórios. Por quê? Os testes que a gente faz, que a gente escreve, protocola eles, sobe em ferramenta, são testes para validação de estabilidade da aplicação. O exploratório é um plus. E tem um foco na experiência do usuário. Às vezes está tudo certinho lá a funcionalidade. Só que, digamos, eu estou usando uma canetinha. Pronto, um exemplo pode ser esse agora. Eu estou fazendo teste lá na aplicação, e minha aplicação é uma aplicação de desenho. Aí tem um teste lá que está escrito no meu sistema. Quando eu selecionar a caneta pela esferográfica e clicar em uma cor, eu posso desenhar na tela. Aí eu, no teste estruturado, vou abrir a aplicação, vou clicar na caneta e vou desenhar. Aí o teste exploratório, eu vou pegar esse cliquezinho da caneta, vou botar bem na bordazinha para ver se clica. Não tinha dizendo lá no meu script, clique perto da borda para ver se funciona. Não, tinha dito, selecione a caneta e clique. Vou clicar lá dentro. Ah, a caneta tem um botão, vou clicar pressionando esse botão. Ah, o meu computador é uma linha nova desse Galaxy Book que vira tablet. Eu vou pegar o tablet, deixar ele em 180 graus, clicar perto, segurando o botão. Ver quantas variações eu dei para um teste simples de selecionar uma canetazinha lá na minha aplicação de desenho. Isso é considerado um teste exploratório. Tranquilo? Uma outra coisa, meu irmão também trabalha na área de QA, tá? E teve um dia desses, que a gente estava testando a aplicação, ele trabalhou lá na Samsung comigo. Ele disse, vou fazer um teste exploratório. Como assim? Ele segurou Ctrl e FN no teclado e começou a testar a aplicação normal. Pronto, quando ele fez isso, pareceu bug que só cebola. Se o teclado do cara estivesse segurando um Ctrl sozinho, às vezes o teclado não segura uma letra só, né? Mas ele segurou um FN da vida que não faz quase nada, ou um Ctrl. Pronto, quebrou tudo na aplicação. Quando ele fez isso, segurando o Ctrl, a aplicação tinha lá um timer. Só era segurar Ctrl e clicar no timer que virava aquela roleta do roda-roda Jequiti. Não parava nunca. Então, tipo assim, esse teste não está escrito em canto nenhum. Ações inesperadas de usuário. Perfeito. É exatamente isso aí, Ana. Pablo, o exemplo foi válido? Sim, foi. Perfeito. Valeu. Então, não precisa nem falar quando utilizar, né? Funcionalidades novas, fase inicial do projeto, complementa testes estruturados, pouca documentação. Eu acho que acabou esse slide aqui. Pronto, pessoal. Acabou esse slide agora, tá? Sugiro a vocês a gente fazer uma pausa. O próximo slide ele é bem curtinho, tá vendo? Ele tem 9 carinhas aqui. É mais sobre o plano de teste que a gente vai começar a montar na aula de sábado. Nesse caso, você testa o que vier na cabeça, vai depender da imaginação. Quase isso. Muita gente, Everton, faz isso, tá? Testa o que vem na cabeça. Só que teste exploratório não é um teste nas doidas, por assim dizer. Mais recifense, mais pernambucano. Não é um teste nas doidas, não. Quando a gente faz uma estruturação, a gente faz um teste exploratório mais bonito. Então, você chega na entrevista de emprego, a galera vai lá e fala, ó, vamos fazer como é que você faz um teste exploratório? Aí, só um exemplo, tá? O Everton vai dizer, oxe, eu faço na doida, eu pego a canetinha lá, eu pego, se for touch, eu pego o dedo, se for um celular, eu boto ele de cabeça para baixo, boto perto do queixo, vou apertando, e vai achar um bug. Ah, beleza, obrigado. Aí chega lá para outra pessoa, chega pro Luiz. Luiz, como é que tu faz um teste exploratório no teu dia a dia? Aí Luiz vai responder, ó, eu gosto muito de me basear nas heurísticas de Nielsen, usando esses 10 princípios dele para poder me guiar na elaboração, no roteiro de um teste exploratório que eu vou aplicar. Aí a entrevistadora, porra, Luiz, tu é foda, hein? Na cabeça dela ela pensou isso. Mas assim, existem técnicas que a gente pode utilizar para maximizar e focalizar o resultado do nosso teste exploratório. Mas sim, geralmente nas dois. Na entrevista de emprego, o cara fala, menino, esse bicho é bom. E aí, Pablo? Diferenciado, ele é diferenciado. Diferenciado. E às vezes o autor do artigo nem existe. Isso mesmo, Luiz. E aí, galera? Conta aí se alguém tem alguma dúvida agora, quer levantar. Lembrando, esses tipos de testes vão estar lá para vocês, tá? Consultarem, revisarem. Existem vários outros tipos de testes, mas esses aqui são os principais que eu queria passar para vocês nesse curso. E já são bastantes, né? São vários. Beleza? Então, bora lá, pessoal.
Às 9 horas em ponto, a gente volta um tempozinho para tomar uma água. Como teve essa pausa hoje, eu vou terminar na hora normal, tá? Mas caso alguém precise de alguma ajuda depois, a gente faz um pós-horário, alguma coisa do tipo. Fala, Jânio. Professor, depois tem como mandar esse slide lá para o mural, para a gente salvar esse slide depois? Sim, ao final da aula eu paro lá, mando junto com o exercício. Obrigado, professor. Tá. Pessoal, eu queria a ajuda de um de vocês. À vontade. Quem teria disponibilidade para criar um grupo no WhatsApp para a gente usar aqui na turma? O canal oficial é o Discord. Se eu for perguntar para a galera lá, vão dizer não, use o Discord. Só que ontem, acho que se não me engano foi o Everton que veio falar que seria bem mais interessante o grupo do WhatsApp, porque é mais rápido para todo mundo. Mas aí tudo que tiver de notícia, o foco principal ainda é o Classroom. Pós o Classroom é o Discord. Pós o Discord, o WhatsApp. Só que a gente sabe que na prática, uma pessoa que viu o negócio no lugar já passa lá no Zap, tá tudo alinhado. Vocês topam a gente fazer um grupozinho de Zap? Tá. Sim, sim. Pronto, então eu vou melhorar. Agora no intervalo eu paro aqui para tentar fazer um grupo, mando o link aqui dentro. Vou ver se dá para mandar link. Beleza? Aí passo aqui e depois a gente entra. Fechou. E lembrando, tá, pessoal? O que for de alinhamento em um vai estar em todos. Então não se preocupem com isso. Ninguém vai perder nada. Ok. Valeu, galera. Vejo vocês.